Olá, estamos começando mais um programa Contraponto. Hoje vamos falar sobre a diminuição da maioridade penal. Cada vez mais jovens até os 18 anos cometem crimes ou delitos. De quem é a responsabilidade? Uns acreditam que a idade penal deve ser reduzida, outros discordam desta possibilidade. Para esclarecer um pouco mais sobre este tema polêmico, estamos recebendo em nossos estúdios o advogado criminalista Leonardo Santiago, que também é pós-graduando em Ciências Criminais, e o padre Celito Moro, que é da Catedral Metropolitana de Santa Maria e ainda é professor de Bioética da Faculdade Palotina de Santa Maria FAPAS. Primeiramente, boa noite a vocês, obrigado pela participação aqui em nosso programa. Boa noite, padre Celito, o apresentador, aos telespectadores. É com muita gratidão, né, e muita alegria que eu volto a essa casa, né, onde eu vivi minha graduação, onde eu me formei, e estou muito feliz pelo convite e agradeço desejar a Unifre, a TV Unifre, por esse convite. Padre Celito, obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado pelo convite, Bruno. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Bruno. Boa noite aos telespectadores também que nos acompanham nesse momento. Também é um prazer, uma alegria estar aqui, também podendo contribuir com a discussão sobre um tema tão atual e tão desafiante para todos nós. Com certeza, um tema bastante polêmico, a diminuição da maioridade penal. Começando então com o advogado criminalista Leonardo Santiago. Primeiramente, Leonardo, o que é maioridade ou idade penal, para que os nossos telespectadores entendam um pouco sobre isso? Pois bem, antes de tratar de crime, antes de tratar de maioridade, né, nós precisamos entender que existe no país uma Constituição, né? Um poder que constitui, né? que é a base para todas as demais leis, todos os demais tratados que existem nesse país. A maioridade penal, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 228, que diz: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial. O artigo 27 do nosso diploma repressivo pátrio, o Código Penal, diz: os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. O que é menoridade, né? O que é essa discussão que todo mundo hoje em dia está em todos os veículos de comunicação, né? A discussão sobre a diminuição da maioridade penal. É inimputável, ou seja, não está previsto sanções pelo Código Penal para aqueles que são menores de 18 anos. Por isso nós os chamamos de inimputáveis, né? Mas o porquê que a Constituição, eu gostaria de fazer esse breve relato, por que a Constituição estabeleceu que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, né? Eu gostaria de fazer um breve relato aqui. Esse artigo 228, ele está previsto num capítulo da Constituição que ele trata sobre família, né? Sobre família, que é a nossa instituição, né, a nossa base. E o artigo 227, anterior ao 228, diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. O que esse artigo ele nos traz? O que o legislador constituinte ele quer trazer para nós? Que antes do Estado ele estabelecer essa garantia de serem inimputáveis os menores de 18 anos, ele estabelece deveres para a família, para a sociedade e para o Estado. De saúde, de profissionalização, e aqui eu pude ler. E no final ele estabelece aqui o legislador, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Bom, esse artigo ele continua aqui trazendo diversos valores, né, e direitos trabalhistas, previdenciários, enfim, mas o que me traz uma segurança é que esse artigo 228 ele não pode ser mudado, né? Por mais que exista hoje em dia esse tipo de pressão, até mesmo da mídia, para que
possamos mudar, né, a maioridade penal, creio que não é possível se estabelecer porque estamos tratando de uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea são aqueles artigos, são aqueles direitos, são aqueles valores que estão previstos no artigo 60, parágrafo 4º, que não podem ser mudados. Só podem se fizerem outra Constituição e aí sim, nem mesmo por emenda constitucional, né, podem ser mudados. Não sei se o padre gostaria de... Padre, a gente conversava antes de começar o programa que a igreja não tem uma posição certa em relação à diminuição da maioridade penal. Mas o que o senhor pode dizer como educador, como estudador de bioética, que ensina bioética, né? Sim. A questão de valores nos jovens hoje em dia, toda a questão de redes sociais, a questão da mídia, você acha que está se perdendo um pouco essa questão de valores e o que poderia contribuir para o aumento dessa criminalidade entre os jovens? O Leonardo já começou fundamentando a fala dele a partir da Constituição, que seria, a Constituição é a Bíblia cidadã, na verdade. Então, a Constituição ela já dá esses elementos básicos, mostra como a família é um valor. E é na família que se aprendem os valores e que se aprende a ser cidadão. Quer dizer, o punir, né, é uma coisa que viria depois, né? E aí começa toda uma problemática, né? Por quê? Eu, pessoalmente, não tenho opinião formada, tem que diminuir a idade. Não acredito que seja essa a questão, porque 2 anos é uma diferença pequena, vamos dizer assim, se nós formos olhar de um lado. Entra uma questão hoje que os adolescentes e jovens têm muita informação, eles têm acesso a muitas coisas, e muito lixo, muita coisa assim, vamos dizer, de um lado. Ao mesmo tempo, a gente sabe que hoje, os especialistas dizem que qualquer jovem amadurece bem mais tarde. Então, quem amadurece bem mais tarde, maturidade psicológica, do ponto de vista moral, diminuiria a responsabilidade, inclusive, se a gente for olhar todas essas questões, né? Então, nós temos uma sociedade que, de um lado, né, na grande mídia, muitas vezes, vende como um veneno contra valores, né, divulga muitas coisas que não formam cidadão, de um lado, e essa mesma grande mídia depois é usada para punir exatamente querer diminuir a idade penal. Então há uma contradição, inclusive, eu trabalho na área da comunicação também um pouco, né? Então me dou conta que hoje fazer comunicação é muito complicado. Por quê? Porque dependendo dos valores que você tem, você vai para uma tendência ou para uma outra tendência. Então, do ponto de vista da igreja, a igreja não tem nenhum documento que peça que se diminua a idade penal. A igreja, nesse sentido, aceita a Constituição como ela é. Como carta magna, né? Depois há bispos, eu já vi bispos já que acham que tem que diminuir, tem que vir até para 15 anos e coisa assim. Eu não acredito que o problema seja esse. Isso aí são causas. No fundo, nós estamos trabalhando sempre atacando as causas, e não as consequências. E nunca trabalhamos atacando as causas, aquilo que produz esse jovem infrator, que produz esse tipo de situação, e assim por diante. São questões bem amplas, assim, que a gente poderia entrar, assim, nesse debate, né? A questão da vida, né? Claro que um jovem infrator, muitas vezes, ele atenta contra a vida, né? Mas eu perguntaria, mas e essa sociedade já não atentou contra a vida dele? Formando ele um marginal, não dando condições para que ele se desenvolvesse, não dando educação, não dando condições de mínimo de família, não tendo uma família, né? E assim por diante. Entraríamos, quer dizer, muitas vezes aquilo que ele faz é uma espécie de reação a uma sociedade que o construiu assim. Porque nós sabemos que nós nascemos com esse desejo de fazer o bem, aquilo que se chama hoje a consciência reta. Nós temos o desejo de fazer o bem e de evitar o mal. Nós mudamos se nós formos mudados pelas circunstâncias, pelas condições do ambiente onde nós moramos e assim por diante, né? Alguém que nasce num subúrbio, numa vila, ou num lugar onde ele já desde criança tem que brigar para sobreviver, para ter comida, para ter o mínimo, ele vai se tornar alguém violento, mas ele foi feito, ele não nasceu violento. Então, a gente vê que o jovem de hoje, até pela questão social em que ele vive, no contexto social, que esses valores eu acho que estariam se perdendo no caso, ou o jovem não sabe o que é certo, o que é errado, então por isso comete o crime, comete o delito, né, no caso. Aí entra a questão da consciência, né? Hoje nós temos uma consciência, eu dizia aqui no intervalo, nós temos aí um grande sociólogo polonês chamado Bauman. Ele tem diversos livros que estão, todos eles praticamente traduzidos em português. Ele fala de amor líquido, vida líquida, valores líquidos, medo líquido. Então ele trabalha todas as questões do medo. Por exemplo, tem um livro sobre medo, né? Quem de nós não tem um medo hoje? Qual é a segurança que nós temos que vamos sair de casa e vamos chegar em casa? E assim por diante. Ele diz, nós vivemos tudo muito fluido.
um jovem você está na universidade, Bruno, qual é a certeza que você tem que você vai ter, quando você terminar a universidade, você tem uma profissão? Você vai trabalhar na sua área, por exemplo. Você tem um medo, você não tem segurança, entende? Você que tem condições de estar estudando. Agora imagina um jovem, né, que vem numa periferia que não tem o mínimo de segurança. Então, há toda uma fluidez na sociedade. Então, existe hoje aquilo que os grandes especialistas chamam, não se fala mais em época de mudança, se fala mudança de época. O que é uma mudança de época? É um tempo, é um momento onde todas as coisas mudam ao mesmo tempo. E essa mudança de época que nós estamos vivendo hoje, há muitos especialistas escrevendo sobre isso, na minha área já quase saturamos de falar sobre isso, mas Sim. vamos entrar, não tenho visto falar na mídia sobre isso. Então, essa mudança de época, essa que nós estamos vivendo agora, se diz que nem na época, quando o homem deixou a época da pedra lascada, foi uma mudança tão radical como a que nós estamos vivendo hoje. Nós não temos nem ideia para onde é que nós estamos caminhando, com essa mudança de época que está acontecendo agora. E uma das características fundamentais dessa mudança de época, e a chamada pós-modernidade, é a chamada fragmentação do ser humano. O mesmo jovem que dá um tiro em alguém, ele é capaz de um gesto de amor extraordinário logo depois. Ele tem essa contradição dentro dele. Essa dupla personalidade. Ele está fragmentado. Não seria dupla personalidade, porque seria muito mais. A pessoa tem diversas facetas da própria personalidade, porque ele está totalmente fragmentado. E assim, e entra toda essa realidade aí, que aí seria um campo enorme de discussão, né? Mas eu vejo que se nós não entrar numa discussão sobre essas questões mais de fundo, maiores, não adianta discutir lá em Brasília, votar menor idade, maior idade, baixar e coisa assim, porque nós não vamos tocar nas questões chaves do nosso país, inclusive, da educação, das condições básicas de vida e qualidade de vida. Hoje se discute muito o que é qualidade de vida. É ter o que comer, mas e toda a dimensão psicológica, a dimensão social, da inserção, da pessoa se sentir contente naquilo que ela faz, de se sentir realizada, de perceber os valores, né? A televisão, eu olho de vez em quando alguma novela, né? Agora fazia muito tempo que eu não olhava novela, meus colegas dão uma olhada, de vez em quando eu olho também. E aí, o que diz o autor da novela? Não, eu estou mostrando a realidade. Mas será que eu preciso chegar em casa, ainda ver a realidade que eu vejo todo dia, na rua, ao vivo? Se eu quero ser ético, eu vou dizer, escuta, eu não posso mudar essa realidade. Sim. Eu não vou usar os grandes instrumentos que eu tenho para fazer uma outra proposta de uma outra sociedade, com outra ética, com outros valores, onde as pessoas sejam elas mesmas, sejam valorizadas pelo aquilo que elas são, porque tem vida, porque vale a pena fazer o bem, vale a pena respeitar o outro. Com certeza, educar um jovem, assim, questão muito ampla, né? É. Tá certo, então, obrigado, Padre Celito Moro. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já para falar um pouco mais sobre a questão da diminuição da maioridade penal. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. O Contraponto está de volta e hoje estamos falando aí sobre a diminuição da maioridade penal. Leonardo, qual a diferença entre o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, o ECA, e o Código Penal, né? O que prevê cada Pois setor? bem, antes de mais nada, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele, no seu artigo 1º, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069 de 90. O artigo 1º diz o seguinte, que esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. O objetivo e o objeto do ECA é muito diferente do Código Penal. O Código Penal que nós temos e hoje usamos no Brasil é um Código Penal muito antigo, né? E que, em tese, visava ressocializar, visava punir.
E vejamos que o ECA é um estatuto, né, que visa proteger integralmente a criança e o adolescente. Eu acho que esse é um ponto interessante, Bruno e Padre, porque o objetivo de uma lei, ela demonstra muito qual é a sua finalidade, né? E aqui o ECA é proteger a criança e o adolescente das... Enfim, a gente leu ali antes no artigo 227 da Constituição, das mais diversas formas de violência. E o Código Penal é um Código Penal que muitas vezes ele se torna incoerente com a realidade brasileira, né? Só a título de exemplo, se nós formos pegar hoje um furto qualificado, um cidadão furta, né, um botijão de gás. A pena dele é parecida com a da pessoa que faz uma sonegação de imposto, né? E que pode ser bilhões de reais, né? Se um jovem cometer algum crime, por exemplo, homicídio, ele pode ser preso abaixo de 18 anos, no caso? O que diz a legislação? Pois bem, a legislação ela trata com criança e adolescente, né? A criança é menos de 12 anos, né? E para se essas praticam algum ato infracional, aplica-se uma medida protetiva, né? Adolescentes é de 12 a 18. 12 a 18 se aplica, né, se ela comete um ato infracional, uma medida socioeducativa. As medidas socioeducativas elas estão previstas no ECA do artigo 115 e o artigo 121. Aí tu me perguntaste se um adolescente ele comete um ato infracional, né? Isso. Ele pode sofrer advertência, né, dependendo do qual for o ato infracional. A gravidade do caso, né? É isso, até chegar em internação, né? Só que essa internação ela tem uma peculiaridade. O juiz, né, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que a medida ela não comporta um prazo determinado, mas ele vai ser reavaliado de 6 em 6 meses. Ou seja, ele não vai saber qual é a pena que ele vai ter, porque é uma medida socioeducativa, que tem de características a brevidade e a excepcionalidade. Outro ponto que eu acho que seria interessante aqui trazer à tona, Bruno, seria em relação à prisão, né? Eu acredito, sem dúvidas, que uma pessoa que comete um ato infracional, uma pessoa menor de 18 anos, ela não está ainda preparada emocionalmente, psicologicamente, para conviver no sistema penitenciário atual, né? A gente vê muita notícia hoje em dia nos jornais. A gente vê também a precariedade, né? A questão da Exatamente. Estrutura, a questão, né? Exatamente. Hoje em dia, o sistema penitenciário ele é um sistema que não é muito... posso dizer, não tem muito investimento, né? Por quê? Porque é um sistema muitas vezes esquecido e a própria população, ela não se interessa em que haja investimento na área prisional. Por quê? Porque isso, ela muitas vezes até se pensa que é o seguinte, que é até melhor que sofra, né? Se não tivesse cometido tal delito, não estaria lá. Mas a gente não pode pensar assim, nós devemos pensar que o nosso Código Penal, ele serve para punir, ele não serve para tirar a dignidade de uma pessoa. Porque a dignidade ela é um princípio, ela é um direito que está intrínseco ao ser humano. Ele não pode ser tirado pelo mais bárbaro crime que ele cometa. Existe sobre ele um direito, existe sobre ele uma dignidade, tá entendendo? E cabe ao Estado assegurar essa pessoa. Tá entendendo? E eu gostaria de falar sobre a prisão o seguinte, não é... maior punição não está relacionado com diminuir a criminalidade. Primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui. Quanto mais prisões nós tivermos, não quer dizer que nós vamos ter menos violência. Todo mundo tem medo de violência. O padre falou, nós temos muitos medos hoje em dia. Né? A violência sempre vai existir, né? O crime sempre vai existir. Existiu há 5.000 anos atrás, vai existir agora, né? Exatamente. Então, porque o ser humano também tem dentro dele um lado perverso também. Que se não for trabalhado, ele vem para fora também. Todos nós temos um pouco esse lado também. Esse instinto de morte e assim por dentro. Então, temos que trabalhar isso, entende? Então, não é que aumentando os presídios, estou de acordo com o Leonardo, não é por aí a coisa, né? Não vai diminuir. O que vai fazer diminuir? Quando nós trabalharmos, né? Primeira coisa, né? Eu lembro, tem um colega meu, padre, né? Ele é italiano, mas ele trabalha no Rio de Janeiro. Então, ele trabalha com os últimos dos últimos, aquelas crianças que os pais abandonaram, que são o lixo da sociedade. E ele montou umas casas e ele diz, a única coisa que cura essas crianças e que dá dignidade para elas, porque elas, no fim os pais as abandonam nas ruas, não querem mais vê-las, e elas se sentem uma espécie de lixo, a única coisa que faz com que elas se sintam
como pessoas, como gente, como criança, é o amor. O amor recupera qualquer coisa, né? Não é a punição, não é nem a justiça, entende? Então, se nós perder esse critério do amor, o amor é um valor que a sociedade hoje está perdendo em muitos lugares. Então, o que é o amor? É dar ao outro a chance dele se redimir, dele recomeçar, de começar uma história nova. Agora, para que isso seja verdadeiro, então tem que criar um ambiente de família, um espaço de família. Aquilo que o Leonardo falou, citando a Constituição, quer dizer que antes de falar em punição, tem toda a questão da família e tem que assegurar o Estado e todos nós temos que trabalhar porque a família tem essas condições. Isso é verdade da sociedade. E no Brasil nós temos uma sociedade e uma grande mídia, às vezes que, especialmente através de tantas formas, as novelas são uma das formas, né? Porque olha as novelas da Globo, por exemplo, eu vou dar o nome aos bois também, né? Desculpe, mas eu tenho que falar, né? Olha as trapaças que eles passam, na verdade. Então, é uma escola do crime para mim. Né? Não adianta depois querer que as famílias sejam melhores se você faz com que a nossa família brasileira passe algumas horas depois de um dia de trabalho descansando, fazendo um relax diante da violência, por exemplo. Eu não vejo televisão. Não é porque vejo vídeos, vejo uma série de coisas, mas eu opto por valor e por critério. Então, a partir do momento que o amor se torna um valor fundamental, e é o amor que vai recuperar o jovem, o infrator também, né? Eu tenho amigos que trabalham aqui na casa, eu acho que é aqui perto da Planalto ali. Conheço pessoas ali que têm muita boa vontade e fazem a diferença trabalhando ali, mas não são muitos. Essa é a diferença. Quando a pessoa tem uma convicção que aquele ali é um ser humano, que ele tem dignidade, que, portanto, ele tem que ser tratado primeiramente como ser humano, mesmo que ele tenha sido infrator, e a infração, né? Porque a pessoa que fez uma infração, a consciência dela já está acusando ela sente que fez uma coisa errada. E alguém ainda pisa ela, então aí bota mais para baixo. E como é que vai recuperar se ela já está brigando com ela porque ela fez uma coisa errada? E tem um outro ainda que vai pisar mais nela. Então você percebe a contradição da nossa sociedade? Seria a questão de uma segunda chance, né? Dar uma segunda chance. Tem um livro que saiu aqui, editado pela uma editora de São Paulo, chamada Editora Cidade Nova, que se diz, trabalha exatamente a questão dos presídios. Ninguém é irrecuperável. É um título assim, quer dizer, não dá para dizer que ninguém é irrecuperável. Mostra em alguns presídios brasileiros e outros fora do país, quando foi investido nas pessoas, que muitas pessoas se recuperaram. Mas por quê? Porque se acreditou na dignidade, as pessoas sentiram que elas tinham valor e assim por diante. E elas querem mudar. Porque quando eu sinto que eu sou um lixo, que eu não tenho valor, né? Eu conversava com uma pessoa essa semana, que ela dizia, fez uma terapia inclusive, ela dizia, eu me sentia um animal, pela história da minha família. Meu pai me tratava como animal e eu tinha uma confusão dentro de mim. A partir do momento que na terapia eu percebi que o meu pai incutiu em mim essa ideia de que eu era um animal e, portanto, eu não tinha direito de ser gente. Quando eu trabalhei isso, agora eu tenho a alegria de viver. A pessoa diz isso com alegria. É uma pessoa que tem mais de 30 anos. Ela viveu todo esse tempo com esse drama, tendo a impressão de que ela não era gente. Agora imagina um infrator, um jovem aí criado no meio de uma sociedade violenta e coisa assim. Como é que ele se sente? Sim. Vai falar de dignidade para ele? Ele tem que experimentar que ele tem dignidade, por quê? Pela forma como eu trato ele, pela forma das condições de vida que eu vou construindo para ele, assim. Eu tenho que dar esse espaço. Senão, a punição seria a última alternativa para mim, assim, sabe? O Código Penal, ele é conhecido como a última ratio, né? Quando os outros direitos, eles não... Quando o direito civil não pode punir, quando o direito administrativo não pode punir, que nós tratamos de direito penal. E o ECA é o contrário. O ECA, ele protege, e ao meu ver, corretissimamente, sabe? Porque a pessoa que comete um ato infracional, quando criança, quando adolescente, até os 18 anos, é muito difícil tu estabelecer qual é a idade que ela já atingiu a maturidade. Então, colocar 18 anos como o limite, né? O padrão, no caso. Os 18 anos, a partir de 18 anos, tu pode sofrer as sanções do Código Penal. É tu ter garantia que os adolescentes, que as crianças, eles não vão ser punidos como se adultos fossem, né? E outra, em relação ao próprio presídios, né, no caso, o Brasil, a gente pensa muitas vezes, né, até mesmo por opiniões equivocadas, né, que no Brasil se prende pouco. O Brasil se prende muito, né? O Brasil é o terceiro maior população carcerária do mundo, né? Ao passo que não é a terceira nação mais violenta do mundo, né? Mas o que acontece... Não há reforma nos presídios, a gente vê o presídio central, né?
na Zero Hora, muitas vezes aparece na mídia, o presídio central está se degradando. E cada vez mais presídios lotados, né? Exatamente. A solução seria fazer presídios menores, presídio com infraestrutura, acreditando que dali a pessoa possa sair ressocializada. Isso falando de presídio. Falando de adolescente, né? Nesses abrigos, nessas casas com uma fase, né? A própria fase. Ali é diferente o tratamento, né? Tem que haver um tratamento diferente. Por quê? Porque ali tem uma pessoa que está, nessa parte da vida, está formando seus valores, seus conceitos, seu caráter, sua personalidade. Então, deve existir uma maior atenção para eles, um acompanhamento, até mesmo na parte da educação, né? E que é um dever do Estado. As pessoas estariam vulneráveis, no caso, né? E para concluir, assim, o meu entendimento, o Estado, a população, a sociedade, ela querer diminuir a maioridade penal, é porque ela está admitindo que ela fracassou num dever. Porque é dever dela estabelecer, como diz o artigo 227, é dever da família, da sociedade, que somos nós, e do Estado. O quê? Todos esses tipos de direitos que já foram lidos anteriormente aqui. Então, ao meu ver, seria nós não evoluirmos como sociedade, né? Nós não evoluirmos como civilização. Nós queremos colocar adolescentes presos, né? Eu gostaria de ler o que Foucault ele disse em 1820, é só uma reflexão, ele dizia o seguinte: as prisões elas não diminuem a taxa de criminalidade, isso já em 1820 ele dizia. As prisões não diminuem a taxa de criminalidade, pode-se aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las. A quantidade de crimes e de criminosos permanece estável ou ainda aumenta. Não se pune violência com mais violência, né? Esse é o meu entendimento sobre isso. É uma lei da natureza humana. Violência Gera violência, não tem? Com certeza. Tá certo, então vamos para mais um breve intervalo. A gente volta em seguida para tratar um pouco mais sobre o assunto aí da diminuição da maioridade penal. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. O Contraponto está de volta e o assunto desta edição é a diminuição da maioridade penal. Nós conversávamos no bloco anterior sobre o sistema carcerário no país. E agora a gente pode também destacar a questão das bebidas alcoólicas entre os menores e a questão também da drogadição, né? Isso é mais frequente hoje em dia na nossa sociedade, né? A questão da bebida alcoólica e das drogas é um problema a ser enfrentado e combatido, e é mundialmente combatido, né? As drogas, hoje em dia, muitos são aqueles que acham que deve-se diminuir a maioridade penal pelo fato dos traficantes usarem menores de idade, né? E daí a eles ser aplicado uma medida socioeducativa. Acontece que se nós punirmos, vamos supor, né? Como no Brasil às vezes se fazem leis às pressas e acabam aprovando leis com certas agruras, né? Que não deviam não virar lei. Vamos supor que hoje em dia fosse aprovada uma lei que diminuísse a maioridade penal para 16 anos. Os traficantes começariam a usar Z14. Não há problema nenhum usar o Z14. E daí daqui 2 anos vendo isso, a população vai querer que diminua para 14 anos. E daí nós vamos diminuir para 14. O que vai acontecer é que nós vamos começar daqui um pouco, não vai mais haver ECA. Não vai mais haver proteção para aquela pessoa que está naquela fase entre 12 e 18 anos. E todo mundo no mesmo lugar. E isso nós vamos estar colocando essas crianças, esses adolescentes, numa escola do crime. E quando eles saírem de lá com 18 anos, com 16 anos, 17 anos, eles não vão estar
Eles não vão estar educados, eles não vão estar com aqueles direitos que eram para ele receber quando ele tinha de 12 a 18 anos. Ele não vai estar com aquela formação, até mesmo com psicólogos. Por quê? Porque ele vai ser jogado na escola do crime, como é conhecido o presídio hoje. Entendeu? Então, deve haver essa diferença por uma questão de garantia, por uma questão de garantia da própria sociedade. Porque o ECA e as leis, eles não foram feitos para os outros, eles foram feitos para nós. Para nós também. Os direitos, essas garantias, eles foram feitos também para nós. Porque ao passo que quando nós pensamos em diminuir a maioridade penal, nós estamos abrindo mão de um direito e garantia individual de uma criança. E é da mesma criança que nós temos em casa, muitas vezes. Ela também vai ter os seus direitos diminuídos. Por quê? Porque o ECA é de proteção integral da criança. Tá entendendo? Então, nós não podemos pegar e diminuir porque existem hoje facções criminosas, porque existem o tráfico de drogas, está cheio de crianças. Não é por esse motivo. Nós não podemos diminuir por esse motivo, né? E até mesmo por uma pressão da mídia, nós devemos o quê? Trabalhar com essas crianças. Tem 16 anos, está cometendo esse tipo de ato infracional? Aplica uma medida socioeducativa trabalhada, mostrando para ele que existe um outro jeito de ver a vida. O padre falou antes, a pessoa que nasce num meio, ela tende a crescer naquele meio e agir conforme aquele meio. Exatamente. Essa é a questão da educação que vem de casa, né? E também na escola isso aí deveria ser apresentado, né? Ensinado na escola. Exatamente. Então, e falando em escola, Bruno, nós temos um outro problema. Hoje, na escola, tem muitas questões muito complexas, né? Às vezes, os próprios professores, às vezes, querem, né, uma educação mais aprimorada, mas, às vezes, há pais que, já pelo seu ambiente, eles também questionam os professores. O professor já tem muitos professores hoje que eles não se envolvem com a questão da educação da criança, né? Se envolvem só com o currículo, com aquela disciplina que ele está dando. Mas a questão de formação da criança ou do jovem, para uma socialização, para uma relação com o colega, uma relação de respeito também, muitos professores hoje não entram muito nessa questão, porque tem medo, porque tem uma série de pressões também da própria sociedade, que traz um pouco essas contradições. Então, a questão da formação, da educação, hoje, para mim, ela é prioritária. Por quê? Porque se nós temos claro que todos nós somos responsáveis para formar esse jovem, né? Os pais são responsáveis, né? Eu lembro, se eu aprontasse alguma coisa na escola, quando a professora fazia meus pais saber, o pai e a mãe diziam: a professora tem razão, porque ele está aí para te formar um cidadão. Agora veja certos pais, por exemplo, se o professor questionar o filho, eles vão dar razão para o filho, mesmo que o filho... Vão defender o filho, né? Exatamente, que tenha um comportamento errado. Por quê? Porque às vezes esse filho, na periferia, ali ao lado da escola, tem um cara que está passando a droga, o filho está mudando o comportamento, e o pai e a mãe, às vezes, estão defendendo esse filho, não estão se dando conta. Eu mesmo trabalhei numa outra paróquia aqui da cidade de Santa Maria, avisei alguns pais, disse: olha, dá uma olhadinha no teu filho, porque tem alguém que não tem a ver com a sua família que está encostando nele. Os pais me responderam: você não tem que se meter na educação da minha família. É o tipo de resposta assim. Então nós vivemos um problema bastante amplo e complexo, né? Porque de um lado, se você quer construir uma cidadania em um sentido ético, tem muitas pessoas que estão afim, mas tem muitas pessoas que às vezes acham que isso é interferência. Por quê? Porque aí nós entramos numa outra questão que tem a ver com a chamada mudança de época, que é a autonomia do sujeito hoje. Cada um acha que tem direito de decidir o que vai fazer com o seu nariz. E o outro não pode nem questionar, ou perguntar, ou dar opinião, né? E aí nós perdemos a força da comunidade. Por quê? Porque o indivíduo vale mais do que a comunidade, tem mais autonomia. Mas se nós temos uma sociedade que tem valores, por exemplo, isso que o Leonardo dizia, né? A questão dos valores, por exemplo, né? Você se relacionar bem com as pessoas, né, é um valor. Você não ser violento é um grande valor hoje, porque olha o trânsito, por exemplo. Quanta violência tem no trânsito. Questão do respeito também, exatamente, né? Respeitar o outro. Eu estou no trânsito, estou com pressa, eu vou ultrapassar todo mundo, não quero nem saber quem está atrás de mim, se outro... Mas o outro também, se eu posso fazer tudo o que eu quiser no trânsito, o outro também pode fazer, entende? Então, você percebe que nas próprias relações, os adultos também têm muita culpa nesse sentido, que falta uma educação no sentido da cidadania, não é nem uma questão religiosa, é anterior a isso, a ser pessoa, aquilo que o Leonardo dizia, a dignidade do ser humano. O ser humano é digno quando? Quando ele percebe que ele tem valor e quando ele respeita o outro. Quando na relação com o outro, ele também não vai fazer o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse a ele. Entende? Então, quando eu trabalho com criança, por exemplo, né,
Como é que eu posso admitir, né, que o meu filho, de repente, se torne alguém arrogante, alguém que eu não posso chamar atenção? Onde é que passou? Onde é que fica? Então, os pais muitas vezes estão criando uma sociedade também violenta. Por quê? Porque não põe limites, né? Nós temos um grande educador brasileiro, Isamir Itiba, se chama, tem muitos livros publicados, e ele fala da questão do limite. Hoje, o limite é fundamental. Nós vivemos no Brasil uma sociedade que tem dificuldade de colocar limites. Então, a educação hoje, ela tem que trabalhar a questão dos limites também. O limite é um valor, a disciplina é um valor. Nós perdemos a disciplina, por exemplo. Muitos jovens perderam a disciplina, né? Eu trabalho como professor também. Meus alunos são futuros pais, às vezes eles têm alguma dificuldade de ser responsáveis, de coisa assim. Mas eles sabem que se eu combinei uma coisa, vai ser feito aquilo. Eu sou professor. Quando eu chego na sala de aula, eu estou fazendo um contrato com meus alunos. Nós vamos ser éticos, vamos estudar seriamente, né? Se alguém não está de acordo, eu vou pedir que se retire da sala de aula, sem nenhum problema. Você não está cumprindo o contrato que nós estabelecemos aqui. Eu respeito a sua autonomia. Só que aqui você não vai fazer isso. Entende? Então, isso é educativo, isso é educação. Estou citando algum exemplo para dizer o que significa falar de educação hoje. Então, cumprir os contratos, vamos estabelecer contratos também. Senão, nós perdemos os valores. Entendeu? Você percebe? A área jurídica é fundamental, o direito, a lei. Não existe nenhuma sociedade sem lei. Eu trabalho na área da moral, que também tem a ver com comportamento. Eu gosto muito do direito. Por quê? Porque o direito te ajuda a tu ser responsável também. Se não existissem regras, né, no caso. Exatamente. Outro ponto polêmico é em relação ao toque de recolher. Vocês são contra ou a favor ao toque de recolher? Vocês acham que isso diminuiria o número de crimes, jovens na rua, de madrugada, bebendo, se drogando? A lei ela passa a ser ineficaz se não há fiscalização, né? A lei ela só é eficaz se existe uma fiscalização maior. Eu acho que seria uma lei, às vezes, muitas vezes desigual, sabe? Porque não há crime nenhum em tu estar na rua. Tá entendendo? Até muitos estão na rua porque não tem um lar. Então, tu não pode estabelecer uma lei que tu não possa fiscalizar e dar o tratamento correto para ela. Então, eu acho que seria um outro ponto que seria difícil estabelecer se está correto ou certo, porque nós vivemos numa sociedade hoje que existem muitas diferenças, né? Tem um pai que deixa o filho ficar de madrugada e o outro pai não deixa, e um não está certo e o outro não está errado. Eles têm pontos de vista diferentes, sabe? Eu acho que isso cabe ao Estado também, muitas vezes, respeitar isso, né? Então, não existe eu acho que não pode existir uma lei que tire esse tipo de autonomia até mesmo do próprio pai, sabe? De própria mãe, claro, com alguns tipos de respeito, né, para os vizinhos, né? Hoje em dia não há muito essa seriedade nessa área, né? Mas se a lei for fiscalizada e for dado o tratamento correto, poderíamos estudar, né, a sociedade e aonde seria aplicada, né? Ao passo que, colocando assim, seria muito vago, eu acho, a própria fiscalização. Não adianta, né, aplicar uma lei, aprovar uma lei se ela não for fiscalizada, no caso. Se torna inócua, né? Se torna assim. Vou fazer um exemplo. Quando eu fiquei 4 anos fora do país e numa das minhas férias eu fui para a Tchecoslováquia, um país comunista. Fazia 2 anos que tinha, em 91. O comunismo na Tchecoslováquia caiu em 89. Então, nós ficamos uma semana na casa de um colega meu, padre também. Vamos fazer missão lá com a juventude. E à noite, nós como brasileiros, vamos dar uma saidinha, né? Aí o colega tchecoslovaco disse, vamos sair para onde? Eu disse assim, não, mas não tem um barzinho? Não tinha bar aberto, não tinha nada, né? No comunismo, por exemplo, à noite ninguém saía. O pessoal trabalhava de dia, todo mundo tinha a sua... ninguém era rico, mas todo mundo tinha comida, tinha trabalho, tinha tudo isso. Não tinha bebida alcoólica, apesar deles as bebidas deles começam de 30 graus para cima, né? Toda tem bebida muito forte. Mas se você quer tomar, você toma na sua casa, você não vai no bar, você não vai fazer arruaça, não vai fazer uma série de coisas. Então eu disse, não, eu quero ver isso, vamos dar uma saída. E fomos na praça, não tinha ninguém na rua. Depois das 9 da noite, fazia 2 anos que tinha caído o comunismo, estavam começando a entrar todo o negócio, a coisa que mais vendia era revista pornográfica, porque no comunismo era proibido ter banca de revista. Então o comunismo me surpreendeu porque tinha uma série de valores que nós não temos. Tinha uma série de problemas, não tinham liberdade, mas tinha uma série de outras coisas que chamou a atenção de uma sociedade que tem todo um jeito de viver e totalmente diferente. Para nós brasileiros era uma coisa impensável. Contando isso, a gente tinha dificuldade de ver. Eu só me convenci quando nós saímos à noite e de fato não tinha ninguém na rua.
Sim. Aí, então, para dizer, depende da organização da sociedade também. O que nós queremos? Né? Nós queremos fazer o quê? Né? Recolher para quê? Né? Estamos recolhendo por quê? Porque tem droga, tem uma série de coisas. Não seria melhor, então, investir para prevenir que houvesse menos droga, que houvesse menos bebida alcoólica para jovem, que o jovem tivesse uma outra coisa para fazer e assim por diante, né? Olhando uma outra sociedade que tem um outro referencial. Tá certo. Com certeza é um ponto muito polêmico essa questão da diminuição da maioridade penal. E, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Gostaria de agradecer a participação de todos de vocês aqui no nosso programa. Muito obrigado pela participação. Eu, mais uma vez, né, me sinto feliz em voltar a essa casa, né? Eu tenho quanto tempo a gente tem ainda? Já estamos com o tempo esgotado. Eu ia falar uma colocação, então, mas muito obrigado, né, pelo convite, obrigado, padre, muito bom trocar ideias com pessoas como o senhor, né, que tem todo esse conhecimento, né, de vida. E muito obrigado, Bruno, e sempre que precisarem, eu estou à disposição da sociedade e da Unifra para demais debates. Tá certo, muito obrigado também pela sua participação. Obrigado, Leonardo, também. Foi uma alegria estar com vocês. Conversamos hoje com o advogado criminalista Leonardo Santiago, que também é pós-graduando em Ciências Criminais, e o padre Celito Moro, que é da Catedral Metropolitana de Santa Maria e ainda é professor de Bioética da Faculdade Paulotina de Santa Maria, FAPAS. O Contraponto fica por aqui, até mais, tchau!